palavra do Senhor nos diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Senhor, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nessa hora. Ó Deus, muito mais do que trazer um momento apenas de encontro, de palavra, mas que o Senhor esteja trazendo à nossa mente, ao nosso coração, aquilo, ó Deus, que muitas vezes nós declaramos por palavras, mas nem sempre declaramos pela nossa vida e pelas nossas atitudes. E que o Senhor nos ajude, Pai, que ao final desse momento nós possamos sair daqui, ó Deus, decididos a renovar a nossa caminhada contigo e, ó Deus, realmente nos esforçarmos para viver a vida cristã como o Senhor tem nos ensinado, para que o teu nome seja glorificado, para que, ó Deus, nossa família seja transformada e impactada, para que a sociedade, Deus, possa ver e ouvir que realmente há um Deus nessa terra e que o Senhor ainda salva pecadores. Assim eu oro para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, o país, a Alemanha, começou a ter um grande movimento de perseguição a judeus. Começou também a ter um grande movimento social que sufocava a igreja do Senhor Jesus Cristo. E começou então a haver naquele país duas igrejas. Uma igreja, a chamada igreja que era liberada para exercer seu culto, estar com as suas atividades regulares funcionando. Era a igreja em que oficiais do chamado Terceiro Reich congregavam, frequentavam. Era a igreja que os pastores tinham autorização para estarem em liberdade onde bem entendesse. Era a chamada igreja oficial. E havia uma segunda igreja. Essa igreja mais tarde passou a ter o nome de Igreja Confessante. E essa igreja foi tão perseguida quanto os judeus. Essa igreja experimentou muitas dores. Alguns de seus pastores foram perseguidos, tiveram que abandonar aquele país fugindo. Outros pastores foram presos. E a história dessa igreja, durante os anos da Segunda Guerra, dentro da Germânia, era uma história de dor, uma história de muitas vezes você vê o esposo ou a esposa numa noite em casa, na outra noite havia desaparecido e nunca mais ser visto. E alguns nomes se tornaram famosos dentro do protestantismo por conta dessa igreja confessante. Um deles, um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, escreveu alguns livros que até hoje são estudados, são lidos, que falam desse movimento da igreja confessante. Bonhoeffer, num livro chamado A Cruz de Hitler, ele descreve não só a sua caminhada durante um bom período, como descreve muitos movimentos em que os pastores tinham que secretamente se reunir para traçar planos e continuar pregando um evangelho que fosse o evangelho bíblico, diferente do evangelho que era o evangelho autorizado pelo Estado. Karl Barth, talvez um dos maiores teólogos do século XX, também é dessa época. Embora não estivesse ligado diretamente àquele povo, foi um dos que incentivou para que aquele povo continuasse em fidelidade, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas. Karl Barth, um teólogo da chamada teologia da crise, ou aquele que vive esse momento de guerra em que o homem demonstra toda a sua maldade, ele ainda assim consegue escrever trazendo o que é a bondade do Senhor e a fidelidade diante dessas lutas. Hoje, irmãos, nós vemos um modelo que é não chamado de igreja confessante, mas, por exemplo, na China, nós temos a chamada igreja subterrânea. Enquanto na superfície há uma igreja que é liberada pelo Estado, mas que tem que prestar os seus esclarecimentos diante do governo, não pode haver nenhum tipo de contradição
com aquilo que é a filosofia do Estado. A igreja subterrânea é aquela que prega o Evangelho de Cristo, é aquela que converte, embora milhões de pessoas se convertam, ela não tem paz no sentido de deixar de ser perseguida pelo sistema. Eu fico perguntando, irmãos, para nós, se no nosso país, nos nossos dias, nós fôssemos submetidos a pressões, a questão de sermos muitas vezes pressionados diante da nossa fé, nós seríamos uma igreja confessante ou seríamos uma igreja que procuraria estar na superfície, em tranquilidade com o Estado, em tranquilidade com a sociedade, mas que não fizesse diferença na vida das pessoas? O texto que nós lemos, ele vai mostrar Jesus, logo no início do capítulo de número 10, chamando os seus 12 discípulos. Há uma descrição dos seus nomes. Jesus convoca cada um deles para que pudessem ser enviados primeiramente aos próprios judeus, mas depois saíssem, como nós lemos lá no livro de Atos, entre os gentios, entre os povos circunvizinhos e fossem até os confins da terra para pregar o evangelho do Senhor. Quando você vai desenvolvendo a leitura no capítulo de número 10, ele vai dando instruções para aqueles primeiros irmãos. Você lê no versículo 5 que Jesus diz para eles que eles deveriam ser como que seus imitadores. Eles deveriam passar em certos lugares. No versículo de número 8, Jesus diz: façam aquilo que eu faço, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expeli demônios, aquilo que vocês receberam de mim pela graça, por essa graça vocês ofereçam às pessoas também. Jesus não pede para que eles sejam além daquilo que ele havia dito, mas que eles também não ficassem aquém, ou seja, que eles fossem adiante levando o ministério que o Senhor lhes estava outorgando. Depois, irmãos, a partir do versículo 16, Jesus vai dizer para eles: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vocês não terão tranquilidade no sentido de achar que em todo lugar onde vocês estiverem, as pessoas serão muito receptivas, hospitaleiras, cuidadoras. Muito pelo contrário, você deve realmente pensar que aquele que está próximo de você, de repente, será aquele que vai se alimentar de você. É a questão de uma ovelha com o seu lobo. E Jesus, então, irmãos, vai lhes dizer no versículo 17: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levado à presença de governadores de rei para servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando nós lemos o apóstolo Paulo trazendo os seus relatos lá no final do livro de Atos, nós vemos que Paulo vive essa realidade em si de uma maneira muito viva, muito própria, muito correta. No versículo 21, Jesus faz mais asseverações. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E aí ele chega, irmãos, numa palavra dura: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não é por causa daquilo que fazemos ou não, mas por causa do nome do Senhor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Jesus, então, muda um pouco o foco do assunto, ele vai começar, então, a incentivar os seus discípulos. A partir do versículo 24, ele diz: olha, por que vocês terão que passar por isso? E Jesus vai mostrando que ele passou por aquilo ali, logo os seus servos também passam por isso. E ele usa exatamente uma figura de aquele que está acima, que tem o comando, e aquele que está seguindo, aquele que é o enviado, aquele que é o discípulo. E ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do Senhor. Ou seja, se você confessa o nome de Jesus Cristo, saiba que aquilo que foi colocado para ele, você também estará propenso a passar por essas coisas. Não seja enganado com relação a um Jesus que te promete o céu aqui na terra, sendo que ele não trouxe isso.
Sendo que ele, de fato, passou no nosso meio, servindo, abençoando pessoas, era seguido por multidões, mas na realidade, quando chegava a noite, Jesus muitas vezes estava só. E ele queria estar só, porque ele queria estar na presença do Pai, enquanto as multidões sempre o procuravam para extrair de Jesus alguma coisa que lhes era conveniente. O discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. E aí ele diz, 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. E aí ele traz uma experiência que ele teve. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Jesus traz a alusão de um momento em que ele está falando com os seus algozes, com as pessoas que o perseguiam, e alguns disseram, você expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Ele continua dizendo, ora, se vocês estão vendo isso, versículo 26, se vocês sabem dessas coisas, não temam, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo agora, meio que às escuras, vocês devem dizer em plena luz, ou seja, durante o dia, nos lugares onde vocês sejam vistos, para que as pessoas reconheçam em vocês de fato quem vocês são, meus servos. Ele diz mais, versículo 28, não tema aquilo que o homem pode fazer com você. Não tenha medo das consequências que estão num nível humano. O que você deve temer de fato é aquele que, muito mais que qualquer ser humano, é mais poderoso e tão maior que ele pode fazer perecer não apenas a seu corpo, mas pode fazer com que a sua alma pereça longe dele no inferno. E ele está se referindo ao próprio Deus, o Criador. Ele não está se referindo a Satanás. Ele está referindo ao Senhor, que é aquele que, se o negarmos, pode realmente trazer consequências pesadas para nós. E Jesus vai dizer, as pessoas não vendem 2 pombos ou 2 pardais por algum valor tão baixo. Um asse era 1/10 de uma dracma. Uma dracma era o salário de um dia de serviço. E por um valor baixíssimo, ou seja, 1/10 de um dia de serviço, as pessoas compravam 2 pombos ou 2 pardais. E ali eles poderiam fazer algum tipo de sacrifício. As famílias mais pobres estão colocadas aqui nesse contexto. E aí o Senhor pergunta, nenhum desses pardais ou nenhum desses pombos cai na terra sem o consentimento do Pai. E aí ele vai dizer, mas vocês, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Vocês valem muito mais do que pardais. Se Deus tem cuidado até daqueles, Deus terá cuidado de vocês. Um cuidado muito maior. E aí então, irmãos, ele vai chegar nesse trecho que nós lemos. Se vocês estão entendendo que vocês têm muito mais valor do que a criação no seu geral, se vocês estão entendendo que vocês valem muito mais do que pombos ou pássaros que normalmente a gente não atribui valor, se vocês entendem que Deus está cuidando de vocês e cuidará de vocês, então confessem o meu nome diante dos homens, diante da sua casa, diante do seu trabalho, diante da sociedade, e eu vou confessar você diante de meu Pai que está nos céus. Essa palavra, irmãos, confessar, se você olhar num dicionário, e também aqui no texto bíblico, ela tem o seguinte sentido. Primeira questão, dizer a mesma coisa que o outro diz. Confessar Jesus significa repetir as mesmas palavras que ele proferiu. Mais ainda, a questão de conceder, ou seja, ceder ao outro alguma coisa, abrir mão daquilo que é meu em favor de outrem. Ele diz, não rejeitar, não negar, declarar, colocar diante das outras pessoas abertamente uma situação ou um valor que eu tenho. Professar algo que eu creio. Nessa noite, alguns irmãos vieram aqui à frente da igreja para professar a sua fé. Mas a minha palavra nessa hora, irmãos, tem a ver com a minha vida e com a vida de cada um de nós nessa noite. Diante desse mundo que cada vez mais caminha para um extremismo diante das questões de fé, se você é alguém que tem
observado os nossos dias, cada vez mais as pessoas querem restringir a nossa fé, a religião cristã, a nossa religiosidade a um gueto, a uma situação de ser algo particular que não deve ser avançado para ninguém. Nós não devemos fazer nenhum tipo de busca para que outros se convertam. Na realidade, nós podemos até dizer, olha, eu sou cristão, mas essa profissão de fé, ela vai ser restrita a apenas o meu sentimento, a minha experiência com Deus, e não ser proclamada, não ser levada para que outra pessoa venha assumir essa atitude de fé como eu. E aqui, irmãos, a gente vê que Jesus, quando dá essas instruções aos seus discípulos, ele deixa muito claro que, de fato, eles, os primeiros discípulos, deveriam ser aqueles que confessavam o Senhor diante das pessoas. Mas não apenas confessar, quem viesse a conhecê-los, quem viesse a conhecer o Senhor Jesus, também deveria seguir essa mesma situação. Irmãos, isso não mudou, porque nós vemos que Jesus diz no seu texto, todo aquele. Não é apenas para os discípulos, não é apenas para aquele momento, cerca de ano 30, ali dentro da Judéia, não é apenas para o povo israelita, mas o Senhor diz, todo aquele. Confessar, irmãos, tem a ver com algumas situações que você pode me ajudar, talvez falar melhor do que eu nesse momento. Às vezes você está sendo confrontado dentro de casa. Esposo e esposa estão disputando por uma situação. Eu acho que é isso, você acha que é isso, e às vezes a conversa fica mais difícil, até que de repente alguém diz, olha, tudo bem, vamos abrir mão da dureza, e a pessoa então vai se entregar naquele momento. Você venceu. Quando eu confesso Jesus, na realidade eu estou dizendo, Senhor, eu não quero mais brigar para defender a minha opinião, eu não quero mais brigar para defender aquilo que eu gosto ou que eu não gosto. Eu não quero, Senhor, ficar lutando por aquilo que eu quero para a minha vida, mas eu estou me rendendo. O Senhor é o Deus da minha situação. Aquilo que o Senhor diz que é o que é. Aquilo que o Senhor me manda fazer, Senhor, é o que eu vou fazer. E ainda, Senhor, que eu não experimente num primeiro momento o que eu gosto, eu vou entender, ó Pai, que o Senhor vai me conduzir para uma situação em que eu vá me agradar cada vez mais, porque eu vou entender que nós estamos em paz e o Senhor vai estar cuidando de mim. Esse é um aspecto de confessar. Um segundo aspecto de confessar, irmãos, é quando nós somos pressionados a declarar alguma coisa e nós proferimos a palavra diante da pressão. Alguns irmãos aqui têm experiência, por exemplo, quando estão diante de pessoas que cometeram algum delito ou algum crime. Nós temos alguns policiais aqui no nosso grupo de igreja. E muitas vezes você tem que chegar para o camarada e falar assim, você fez isso? Confessa. Você dá uma pressão e talvez acuado, talvez amedrontado, a pessoa diz, não, autoridade, eu confesso, fui eu. Ou então diz, foi ele, né? Diante da pressão, cada um vai reagir de uma forma. Quando se tem realmente coragem, não, fui eu mesmo. Quando não se tem, aponta para um outro lugar. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser cobrados, um irmão vai denunciar outro irmão. Talvez o pai vai entregar o filho e o filho vai entregar os pais. Diante dessas pressões, o que você deve fazer? Se você me confessar, se você declarar que de fato você é meu, eu também farei assim diante de meu Pai. Um outro aspecto da confissão, meu irmão, tem a ver com, de fato, nós termos no coração e na nossa mente a palavra do Senhor fazendo não só sentido num termo mais psicológico, num termo mais didático, num termo mais de convencimento, mas de fato eu entender que essa é a razão da minha vida. Entregá-la ao Senhor e saber que Ele é o dono da minha história e da minha caminhada. E qualquer situação que eu venha enfrentar não será mudada, porque de fato Jesus é o dono do meu ser e do meu coração. Esse é
o motivo, pelo menos um motivo ideal, que você tem uma organização chamada igreja e você tenha outras pessoas que você chama de irmãos e ter vários outros espalhados nessa terra, porque nesse sentido todos declaramos a mesma coisa. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o meu Salvador, e para onde Ele está me ordenando, me enviando, eu vou, porque eu sei que no final da minha história eu vou me encontrar com Ele e nós vamos viver eternamente juntos. Isso é ser igreja. Quando nós confessamos, irmãos, nós não estamos apenas fazendo uma anuência. Na realidade, nós estamos declarando que venha o que vier, a nossa caminhada será com o Senhor. Diante desses nossos dias, irmãos, será que nós chegaremos a um ponto de experimentarmos ser como uma igreja confessante? Uma igreja que, a despeito de o tratamento que vai ter das pessoas, talvez alguns zombem de nós dizendo, você ainda está naquele tempo. Talvez alguns digam que sejamos retrógrados, pessoas ultrapassadas. A ciência evoluiu tanto e vocês ainda creem nesse livro? Há tantas descobertas, mas vocês ainda estão agarrados à figura desse Jesus? Mas Jesus faz uma advertência no versículo 33, que vai mostrar também a consequência de nós de repente dizermos, não creio mais nesse livro como ele é. Jesus faz uma advertência de talvez nós queremos ser simpáticos e bem aceitos nesse nosso dia a dia. Jesus faz uma advertência, irmãos, de talvez por preservarmos ou acharmos que nós temos o controle de preservar o nosso emprego, um grupo de amizade, ou de repente até mesmo irmãos em Cristo que estão próximos de nós, a gente vem a dizer, olha, calma, eu creio sim em algumas partes, eu creio em alguns versículos, mas eu vejo que a Bíblia tem bons conselhos, mas na realidade tem coisas que a gente precisa deixar para lá. Isso já não é mais confissão. Isso já não é mais uma declaração que seja abarcadora de todas as informações. Reverendo Heber Campos, que é um dos grandes expositores da Bíblia dos nossos dias, no ano passado fez uma palestra no Congresso da Fiel, e ele falando sobre os solas da Igreja Reformada, um dos solas é sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. E ele, na sua palestra, ele defendeu o sola Escritura, mas também o tota Escritura. O que seria isso? É somente a Escritura, mas é toda a Escritura. Não é apenas a parte que me alegra, não é a parte em que eu sou abençoado no sentido que eu vejo as promessas do Senhor, não é apenas a parte em que eu me alegro e digo, oh, que evangelho maravilhoso, mas é toda a Escritura. Eu vou ser talvez levado para o meio de lobos, eu vou passar por provas, talvez eu seja abandonado, mas eu confesso diante de quem for que Ele é o meu Senhor. E, irmãos, talvez esse seja um grande problema da igreja dos nossos dias. Aquilo que a palavra mexe no meu coração, ou aquilo que me arrepia, ou aquilo que traz para mim uma visão de que se eu for por esse caminho eu posso me dar bem. Eu me agarro, firme nas promessas. Mas aquilo que a palavra me diz, preste bem atenção, você vai passar por lutas. Aquilo que a palavra me diz, esteja preparado, porque os dias são maus. Aquilo que a palavra me diz, em muitos momentos você será contrariado. Por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, todo aquele que desejar viver piedosamente, esse será perseguido. E nessas horas, talvez, esses versículos eu deixo, Senhor, um pouco mais para frente, quando eu estiver mais preparado, quando eu estiver mais maduro. Senhor, num outro momento, quando eu estiver mais forte. Mas, irmãos, o que Jesus nos diz em todo esse capítulo, e ele não economiza, irmãos, ele vai dizer, esteja pronto, porque se você me negar,
E você pode até fazer isso, porque ele coloca essa condicional. Se houver a negação, eu também vou negá-lo diante do meu Pai. Quero caminhar para o final, irmãos, mostrando que Jesus não só assevera de uma maneira dura com seus discípulos, como no versículo 34, ele ainda coloca mais pimenta nesse molho. Ele coloca a situação ainda de uma forma mais densa. Ele diz, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. O Senhor mostra, irmãos, que o Evangelho, ele de fato, ele é para pessoas que são chamados escolhidos. O Evangelho do Senhor não é uma grande multidão se ajuntando para se divertir. Mas você que vem aqui nessa noite, que está visitando essa igreja, que entra pela primeira vez, eu gostaria de deixar para você que nós passamos por toda sorte de dificuldades. Mas eu gostaria de desafiar você a conversar com alguns irmãos aqui. Você encontrará no nosso meio muitos crentes genuínos que vão dizer, apesar de todas as lutas, eu não vou retroceder, porque Deus é maior do que tudo que eu tenho enfrentado. Você que entra nessa noite pela primeira vez, você não está encontrando um povo que está te prometendo mundos e fundos ou uma situação de você ter muitas facilidades. Na realidade, nós vivemos num tempo em que cada dia somos mais pressionados. Mas aquele que concede, aquele que confessa, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele não tem apenas um aliado qualquer, mas ele tem o Senhor de toda a glória sobre ele. Ele tem aquele que tem todo o poder no céu e na terra e toda a autoridade lhe foi dada sobre todas as coisas. E esse que tem toda a autoridade, ele caminha sobre nós, nos dando a sua presença, o seu cuidado, nos dando a sua vida, fazendo com que a cada dia a igreja do Senhor avance ao invés de retroceder. A igreja do Senhor coloque a sua cara muitas vezes para ser batida, ao invés de fugir. A igreja do Senhor dos nossos dias que confessa Jesus, ela não tem medo de estar na superfície ou estar subterrânea, mas ela é a igreja que marcha para a vida eterna com o Senhor. E você pode fazer parte desse povo também. Jesus termina essa palavra dizendo, versículo 40, quem vos recebe, a mim me recebe. Jesus, irmãos, não está dizendo que os seus apóstolos, os seus discípulos, levariam apenas uma filosofia para as pessoas. Mas eles levariam uma pessoa. O Evangelho é Jesus, é a pessoa de Cristo andando conosco a cada dia. O Evangelho não é uma coisa que você tem um monte de regras, eu não faço, eu não posso, eu não devo. Mas o Evangelho é, eu faço isso, eu abro mão daquilo, porque eu confesso Jesus como meu Senhor. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos, para vivermos num meio onde as pessoas estão cada vez mais complicadas nas suas escolhas. Há uma insatisfação no coração do homem dos nossos dias. As pessoas estão enlouquecidas buscando prazer, buscando algum tipo de satisfação. Mas Jesus diz, quem vos recebe, a mim me recebe, a minha pessoa. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E isso significa, irmãos, que a igreja do Senhor é aquela que honra cada um dos seus com seus dons e talentos. A igreja que confessa o Senhor, ela honra os seus pastores, entendendo que são pregadores da palavra do Senhor. Entendendo que enquanto eles buscam fidelidade, eles estão de fato trazendo a verdadeira e genuína palavra do Senhor.
Ela não é uma igreja de fofoca, de achismos, de pensismos, mas ela é uma igreja que diz: enquanto essa palavra está sendo pregada com fidelidade, eu recebo essa palavra e tomo como profecia sobre a minha vida. Ela é uma igreja, irmãos, a igreja que confessa, quando diz: quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo, é quando eu olho para o meu irmão e o honro no sentido de ser alguém que Jesus amou, trouxe para si, e com seus dons e talentos ele tem me servido, logo, com os meus dons e talentos eu vou servir a esse irmão também. E se ele canta, eu o apoio no seu canto. Se ele toca, eu o apoio no seu toque. Se ele recebe alguém que está chegando, eu o apoio nessa recepção. Se ele é alguém que ora por mim, eu creio nessa oração e oro junto por ele. Porque a igreja é um lugar onde mutuamente nós nos servimos, nós nos ajudamos, nós nos congraçamos e honramos uns aos outros. A pessoa que está aí do seu lado é alguém que é amado por Deus, é amada por Deus. E se você confessa Jesus como Senhor, você deve amar essa pessoa. E não tripudiar, ou julgar, ou bater, ou fofocar, ou falar. Quem recebe um justo, no caráter de um justo, receberá o que está escrito aí? Galardão. Há recompensas. Há promessas. E a igreja, irmãos, que confessa o Senhor, Jesus termina dizendo que ela é capaz de abençoar quem a ajuda e ela é capaz de ajudar a quem sofre. E Jesus usa talvez o gesto mais simples que um ser humano possa fazer com o outro. Jesus diz: quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos. Mas ele diz: por ser este meu discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus usa, irmãos, um exemplo mais banal, talvez. Dizendo: olha, quem age de uma forma tão simples, abençoando alguém que está por perto, porque esse alguém é meu discípulo, esse tem promessa sobre ele e o cuidado também sobre ele. Meus irmãos, eu comecei essa palavra falando de uma igreja na Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer morre na prisão. Morre sem ver a igreja que ele idealizava, mas morre confessando que Jesus era o seu Senhor. Onde está Dietrich Bonhoeffer hoje? Está diante do Pai. E Jesus o confessa diante do Pai. Mas se o Senhor olhasse para a minha vida e para a sua vida hoje, irmãos, será que nós poderíamos ter toda a convicção de que Ele nos confessaria diante do Pai? Se nós estivéssemos na China hoje, nós faríamos tudo para ter uma vida aceita pelas pessoas. Mas no Brasil de hoje, em que a televisão insiste em torcer o evangelho do Senhor, em que até mesmo pastores vão em programas de TV para dizer que todo mundo pode ter uma religião e viver a sua fé, que vai chegar de alguma forma até Deus. Será que nós assistimos isso e dizemos: é verdade, cada um tem sua tranquilidade, né? Afinal de contas, Deus está aí para todo mundo, o que importa é o nosso coração ser amoroso. Ou será que nós paramos, nos colocamos numa postura de verdade de crentes e dizemos: não é isso que a palavra diz. Respeito, mas não concordo. Porque Jesus disse que confessá-lo significa de fato viver o que a palavra me ensina. Eu queria convidar você a nós orarmos nesse momento.
Você que vem pela primeira vez nessa igreja, nessa noite, nós vamos orar e vamos orar por você também. E eu quero fazer um convite para você. Os dias estão cada vez mais tumultuados e a gente tem a sensação de que eles estão passando cada vez mais rápido. O Senhor Jesus nos prometeu uma vida eterna junto dele. E você, meu amigo que vem nessa noite, minha amiga que vem nessa noite pela primeira vez, a palavra do Senhor tem sido aberta e o Senhor nos faz um convite de nós o recebermos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Veja bem, esse convite não é um convite para você aceitar Jesus. Esse convite é para que você veja que você não tem condição de chegar aos céus por você mesmo. Nem pela sua bondade, nem pela sua grandeza, por mais gente boa que você seja. Mas a realidade é que Deus quer que você confronte o seu coração com a realidade dos nossos dias. Mas Ele te faz a oferta e quer entrar na sua vida nessa noite. Você, meu irmão, minha irmã, que já está aqui há algum tempo, mas que anda meio cambaleante, é tempo de você realmente assumir a sua postura como igreja confessante no Senhor. Não dá mais para nós brincarmos. Não dá mais, irmãos, para nós vivermos na dúvida. Não dá mais, irmãos, para nós vivermos como se Jesus estivesse a nosso dispor apenas. O dia que eu quero, eu estou na igreja. O dia que eu posso, entre aspas, o dia que dá. E nessa hora de oração, eu não vou chamar você para vir aqui à frente, eu não vou pedir que você erga sua mão, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse em como está a sua caminhada de vida diante de Deus. E enquanto eu oro, se você entende que precisa mudar, se você entende que a sua vida precisa ser transformada, fale com Deus nessa hora. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia de mim e muda a minha sorte, muda a minha vida, muda a minha história. Para que eu possa ter o meu nome confessado nos céus como um servo, uma serva do Senhor. Vamos orar?